Então, os efeitos da morte de Estevão. Um teólogo inglês, Matthew Henry, que viveu entre 1662 e 1714, um dos maiores comentaristas da Sagrada Escritura, escreve muito sábia e apropriadamente: algumas vezes Deus levanta muitos ministros fiéis sobre as cinzas de um deles. Sobre a cinza de um deles, Deus levanta muitos ministros fiéis. Quem se levantou primeiro de destaque sobre as cinzas de Estevão? Quem pode me responder? Paulo. Amém? Aleluia. Haja vista o martírio de Estevão, se os olhos humanos era uma simples execução, a vista divina, aquela morte foi o caminho que conduziu muitos à vida, inclusive um homem fero e irreconciliável como Saulo de Tarso. Veja bem, nós aprendemos e sabemos, e é a base da nossa fé, que até o momento em que estamos sem Cristo, estamos mortos, não é isso? E o nosso espírito foi morto por quem? E por quê? Melhor dizendo, por quê? Pelo pecado de Pelo pecado de quem? Adão. De Adão, o nosso pai na carne. Mas hoje temos vida, e a Bíblia diz que temos vida em abundância. Por quem? Cristo Jesus. O que aconteceu com nós então? Passamos a ter vida. Fomos reavivados, né? Passamos a ter vida. Queridos, agora esta vida que temos é sob a cinza de muitos que morreram. Por exemplo, Pedro. Pedro teve uma morte tranquila, né? Ele morreu na velhice, foi enterrado, foi um culto fúnebre muito bonito. Foi assim que Pedro morreu? Então o filho Antônio ali, ele vai me responder como é que Pedro morreu. O Antônio sabe. Crucificado de cabeça para baixo. Crucificado, Antônio, de quê? Cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Sobre as cinzas de Pedro, vamos dizer assim, sobre a crucificação, porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu rei. Vira essa cruz de cabeça para baixo. Sobre a morte dele nós estamos vivos. Temos que entender que sob a cinza de muitos que morreram e que estão morrendo, estamos vivos. Tem muita gente morrendo, irmãos. Os países comunistas como Cuba, como a Coreia do Norte, como o próprio Egito, que vemos aí esta revolução toda, não é? Em China, no próprio Irã, para que a igreja se mantenha viva em sua eficácia na pregação do Evangelho. Por quê? Porque coisas estão acontecendo terríveis contra aqueles que creem em Cristo. E aí a gente se atenta: opa, pera lá, não posso me descuidar. O Evangelho está aí, vamos pregar, gente. Os países islâmicos, né? Principalmente os mais pobres. Porque os países islâmicos mais ricos não perseguem tanto porque eles verem que os países mais ricos não perseguem o Evangelho. Então eles não perseguem para criar uma diplomacia. Mas os países mais pobres mata mesmo. Você falando das cinzas, vai lembrar de João Hus, né? João Hus, antes de morrer, o que ele disse: daqui 100 anos, Deus levantará os filhos. E a profecia se cumpriu. Levantou Lutério, combateu contra a igreja poderosa da época, que era o humanismo, né? Você vê, mataram ele, mas o espírito de profecia falou na boca dele. E se cumpriu. Então a gente vê, Entregando gás. então a gente vê que a morte de muitos cristãos trouxe vida para nós. Verdade? E nós podemos ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, o verso 20, que as roupas, ou seja, as vestes de Estevão ficaram aos pés do apóstolo Paulo, como já citamos aqui, e o seu sangue foi derramado. Então isso trouxe a expansão do Evangelho. E agora a Marta, para mim, vai ler o ponto 1 aí sobre Paulo. Marta. Sobre Paulo: como ouvir um discurso como o de Estevão e não curvar-se às evidências do Evangelho? Embora teimasse em não reconhecer a Jesus
Tarso não pôde ficar indiferente às palavras e o martírio daquele santo. É o que depreendemos destas palavras do próprio Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26, 14. Aliás, o mesmo Saulo o confessa. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o mataram. Atos 22, 20. A evangelização de Saulo teve início com o sermão de Estevão em Jerusalém, sendo complementada em Damasco por Ananias, muito em breve o que localmente perseguiria a igreja, universalmente haveria de expandi-la de Antioquia a Roma. Veja bem, então na morte de Estevão, Paulo é chamado para o evangelho. E ele começa a ser evangelizado, né, o texto está dizendo, na morte de Estevão. E é completado por Ananias, porque quando ele pede carta ao sumo sacerdote, está indo para Damasco, e no caminho já perseguindo os crentes, e ele está indo para Damasco para fazer uma grande e terrível perseguição em Damasco, ele ouve uma voz bradando do céu que falou com ele. Naquele momento ele caiu, não se sabe se do cavalo, porque muitos dizem que é do cavalo, a Bíblia não dá referência se é do cavalo. Nós aprendemos isso aqui também, né, Antônio, com o pastor João Lemos, não é, aquele dia? A Bíblia não dá referência que é do cavalo. O fato é que ele caiu, não se sabe de onde, não se sabe se da bicicleta, do camelo, do burro, do jumento. O fato é que ele caiu. Se ele estava andando a pé, e ficou cego, e foi levado a Damasco, ficou 3 dias sem se alimentar, sem comer, sem beber. Mas Deus tinha avisado, Jesus tinha avisado a ele que um homem chamado Ananias ia procurá-lo, e Ananias estava orando. E quando o Senhor fala com Ananias, nós temos que observar uma coisa nisso, irmãos. Quando o Senhor fala com Ananias, Ananias no ato, no momento, reconheceu a voz de Deus e já respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus fala com ele sobre Paulo, que estava na casa de quem? Na casa de Judas. Judas morava na rua chamada Direita. E aí Ananias vai até a casa do tal Judas, que morava na rua chamada Direita. Chega lá, ora por Paulo. Paulo volta a ter a visão, porque assim o Senhor disse a Ananias e disse ao próprio Paulo. E Paulo volta a ter a visão e é batizado. E já começa a pregar o Evangelho de Cristo Jesus, ainda em Damasco, na cidade da qual pediu carta para perseguir os cristãos. Então você pode ver que ele temeu. Na hora que Deus falou com ele, ele temeu. Quando falou, vai orar pelo tal de Saulo, que ele respondeu para Deus, né? Não, esse persegue a igreja, Senhor. Como é que eu posso orar desse homem? Mas é isso, gente. Às vezes, o Senhor quer salvar alguém, está ao nosso lado. Mas nós vemos a truculência da pessoa e falamos: não, esse cara aí é blasfêmio, né? O importante é abrir a boca. Você precisa conhecer Jesus. Vai embora. Vai falando e vai embora. O irmão Kevin disse que uma menina passava pregando para ele, e ele lavando o seu belo Fuscão 71 no Brasil, não é? Jovem, garanhão, bonito, né? E lavando o Fuscão, a menina passava e falava de Jesus, e ele: vai andando, vai embora, vai embora. Aí um belo dia, eu vou resumir aqui o assunto, que é longa a história. Um belo dia, está ele em New Jersey ali, aceitou Jesus, está dentro da igreja. Quem estava cantando lá na igreja? A menina que pregou para ele. E a menina falou lá na frente, já viu ele lá no fundo dando glória, dá glória. E já falou, não é? Já lançou a palavra, depois foi conversar com ele, enfim. A menina acreditou que de alguma forma ele ia ser alcançado. Ela não imaginava que ia ser nos Estados Unidos. Não imaginava que ia encontrar nos Estados Unidos. Anos depois. O fato é, ela semeou a palavra de Deus. Amém. Queremos semear a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Sobre a igreja. Com os termos da